A paz do Senhor. Estamos aqui, pra gente dar uma lição para vocês. Foi pedido pelo departamento infantil, para que a gente não deixasse vocês, digamos que sem lição, durante esse tempo de quarentena. A gente já tem alguns domingos que a gente não está tendo escola bíblica dominical. E tendo esse intuito, essa iniciativa do departamento infantil, nós vamos dar algumas lições por vídeos, por chamada de vídeo. E eu vou estar falando hoje, vou aproveitar a lição da revista, onde vocês pararam na lição número 3. E a lição desse trimestre, iria falar sobre igreja, a casa de Deus. Ela vem muito a calhar, nesse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos afastados da casa, do templo de Deus, ali junto com os irmãos. Então, a lição ela vai falar bastante com a gente. E eu imagino o quanto tem sido difícil para vocês, está tudo diferente, mas Deus tem nos proporcionado outras formas, Deus tem nos mostrado outras formas. Então, como a gente tinha falado em algumas lições que eu dei para vocês, sobre a questão da oração, de vocês estarem orando, eu tenho certeza que vocês já estão orando, continuando o que a gente iniciou durante o tempo que a gente conseguiu ainda estar na escola bíblica dominical. E hoje nós vamos falar sobre um lugar de adoração a Deus. Eu já falei algumas vezes com vocês na sala sobre esse assunto, sempre falava com vocês a questão de como se portar, do que Deus esperava de nós dentro da casa do Senhor. E hoje nós vamos falar do lugar de adoração a Deus, como é que nós temos que estar, o que Deus espera de nós. Inclusive, antes da gente ter essa parada, a última lição que eu lembro de ter dado para vocês, eu não sei se foi a última ou foi a penúltima, eu falei, do motivo de nós termos sido criados, Lembra que a gente fugiu um pouco do assunto, não, tinha um pouco a ver, mas a gente acabou falando sobre outras coisas, mas o intuito da lição foi para dizer o porquê que nós somos criados, para quê? Que eu lembro, quem estava dentro da sala eram poucas pessoas, mas acredito que aproveitaram muito bem a lição. Nós falamos que nós somos criados para quê? Para adoração a Deus, não é? Nós entramos em mais detalhes, que a gente não vai entrar aqui, porque esse não é o objetivo. E nós falamos sobre isso, que nós somos criados para adorar a Deus. E hoje nós entraremos aí no lugar de adoração a Deus. Antes eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual é a maneira certa de adorar a Deus? O que vocês acham? Qual é a maneira certa que nós temos para adorar a Deus? O que devemos fazer? Como devemos estar? Qual é a maneira certa que nós temos para adorar a Deus? E aí? Pensa na cabecinha de vocês. Qual é a forma certa para adorar a Deus? Será que a forma certa é somente a visual? Será que Deus quer que a gente vai para a igreja arrumadinho, bonitinho e pronto? Ou será que Ele quer algo mais de nós? É isso que nós vamos aprender aqui hoje, Nós estamos vivendo em um mundo muito corrido, onde tudo é corrido, onde tudo é de uma forma, tudo é rápido, tudo tem que ser rápido. Vocês veem os pais de vocês, o irmão, naquela correria, nunca tem tempo para nada. Mas algo que eu sempre falo para vocês, durante as aulas que a gente tem, que eu sempre lembro a vocês, é de sempre guardar um tempo para Deus. Isso é muito importante, nós sempre temos que guardar um tempo para Deus. Isso é essencial. Nós que somos servos do Senhor, fomos criados para adorar a Deus, nós temos que reservar um tempo para adorar a Deus. Então, nós temos que dedicar um tempo a Deus.
eu gostaria de focar algumas coisas aqui com vocês, mas antes eu queria que vocês abrissem, né, nosso texto áureo que se encontra em João 4:23, que diz o seguinte. Eu vou ler na revista porque a linguagem da minha Bíblia é um pouco diferente. Eu sempre faço assim com vocês na sala, né? Diz o seguinte: os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Aqui, né, já deixou claro o que Deus quer de nós. O que Deus quer? Então, vamos repetir. Deus quer de nós que nós sejamos verdadeiros adoradores, que nós o adoremos em espírito e em verdade. O que vem a ser isso? Adorar em espírito e em verdade. Que nós estejamos sinceros diante da presença de Deus, que o nosso coração esteja limpo diante de Deus, nossos pensamentos esteja ali, esteja focado em Deus, né? Que o nosso coração esteja focado em Deus, que nós não estejamos dentro da igreja pensando em outras coisas ou fazendo outras coisas. A gente tem que sempre ter em mente, é o que eu sempre falo com vocês: entrei na porta da igreja, eu tenho que pensar, vim aqui para adorar a Deus, né? Não tem necessidade do pastor ficar chamando atenção porque vocês estão conversando, porque vocês estão fazendo bagunça, até porque, né, já essa classe a qual eu estou me dirigindo é a maior classe das crianças, vocês já estão se preparando para ir para os adolescentes, e aí o peso é bem maior. Então vocês já têm discernimento do que é certo e do que é errado, né? Então vocês sabem, pisei dentro da igreja, eu estou ali para adorar a Deus e não para conversar com o colega, não para brincar com o colega, não para fazer qualquer outra coisa que não seja adoração a Deus. Porque, como a Bíblia diz, o que Deus espera de nós é que nós sejamos verdadeiros adoradores e temos que o adorar em espírito, ou seja, levar o nosso coração a Ele, os nossos pensamentos a Ele, e em verdade. Nós temos que dar verdadeira adoração a Ele, né? Nós temos que nos concentrar no culto, naquilo que nós estamos fazendo, nos oferecendo em sacrifício. Então, quando eu me ofereço em sacrifício, eu me coloco totalmente, mente, coração, corpo, tudo ali, para adorar a Deus. Então, é isso que Deus espera de nós. Mas aí, essa é a principal qualidade do verdadeiro adorador. Então, o adorador que busca, que tem um propósito, que quer ir para o céu, ele vai adorar a Deus em espírito e em verdade. Ele não vai ficar conversando com o coleguinha, não precisa ficar esperando o pastor chamar a atenção, ouvir um obreiro para chamar a atenção, tia Miriam ficar no banco para chamar a atenção, para ficar lá chamando a atenção de vocês. É feio, vocês já estão grandinhos e vocês não precisam disso porque vocês sabem que vocês são verdadeiros adoradores e os verdadeiros adoradores têm como característica não fazer isso. E sim, tá ali no culto para adorar a Deus em espírito e em verdade, né? Então, nós vamos hoje contar um pouco sobre a história de Paulo, né? Paulo ele escreveu uma carta para a igreja orientando a igreja que estava em Roma, né? Sobre a forma mais adequada de adorar a Deus. Paulo falou exatamente isso que eu estou falando com vocês, que quando nós estamos para adorar a Deus, quando nós oferecemos adoração a Deus, nós temos que nos oferecer completamente a Ele, né? Como sacrifício vivo. Vocês sabem que antigamente, né, antes no Velho Testamento, muitos anos atrás, como é que eram feitos os sacrifícios a Deus? Eles matavam um animal, né, e ofereciam um sacrifício a Deus, né? Isso no tempo da lei. Então, eles matavam um cordeiro e ofereciam. Era o melhor animal. Tinha que ser um animal mais limpo, mais bonito. E ofereciam o sacrifício a Deus, né? A partir do momento em que Cristo veio, foi rasgado o véu do templo, Cristo veio. E aí, a partir desse momento, a partir do momento de Cristo, após Cristo, não houve mais sacrifícios animais, né? O que Deus espera é o nosso sacrifício. Aquele quando a gente vai lá na igreja, a gente chega, a gente adora a Deus no nosso banco, a gente vai lá para frente e entoa um hino a Deus. E quando está na hora da pregação, a gente está ouvindo e adorando a Deus. Essa é a verdadeira adoração. Então, Paulo aqui já está falando da adoração que nós oferecemos a Deus nos dias de hoje. E aí,
o apóstolo ele não termina com isso, ele continua dizendo que o verdadeiro adorador também, ele não vive como as outras pessoas, como as outras pessoas do mundo, né? Mas ele permite que Deus faça uma mudança nele, né? Aquela mudança que as pessoas te veem como uma pessoa diferente, onde elas veem em você os frutos do Espírito, elas veem em você bondade, elas veem em você paciência, elas veem em você outras coisas, umas coisas que diferenciam do mundo. Você ama ao seu amigo, mas também aquele que não é seu amigo, que te fez algum mal, você ama ele também. Então, tudo isso, nós passamos a ser diferente do mundo. O mundo faz certas coisas e nós não fazemos porque não agrada a Deus, porque isso não é postura de cristão, porque o cristão não fala, não pronuncia palavras que não agradam a Deus, o cristão não xinga, o cristão não fala palavras que ofendem o coleguinha. O cristão, ele sempre está falando coisas boas, ele sempre está elogiando os coleguinhas, ele sempre está falando uma palavra boa, ele sempre está falando de Deus para os colegas. Então, Paulo também fala sobre isso, a nossa postura, verdadeiros adoradores. E que Cristo faz essa mudança em nós, e a mudança na nossa mente, a gente começa a pensar só coisas boas, a gente começa a pensar só em coisas que são voltadas para Deus. E que o verdadeiro adorador, ele vive então dessa maneira, ele experimenta a verdadeira vontade de Deus, né? A vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. O apóstolo Paulo, ele viveu diversas experiências poderosas, né? O apóstolo Paulo, ele era, segundo o coração, ele era um homem que buscava ser como Cristo era, ele buscava ser o espelho de Cristo, ele tinha Cristo como alvo, então ele se espelhava no que Cristo era. Então, por esse motivo, ele tinha uma forma de vida diferente, que é a forma de vida que Cristo espera de nós, que nós possamos ser imitadores dele. Então, Paulo imitava Cristo. E aí, em um certo momento na Bíblia, Paulo diz para que nós possamos ser imitadores de Cristo como ele era. Então, e por ele ser assim, Cristo permitiu que ele vivesse experiências maravilhosas, experiências surpreendentes. Eu vou contar algumas aqui para vocês que o próprio texto diz. Uma delas foi que quando ele libertou, não lembro o nome da cidade, mas ele estava numa cidade e libertou uma moça que estava... A moça, ela adivinhava, ela chegava para as pessoas e falava, tipo aquelas ciganas que a gente vê na rua, algumas coisas que a gente vê na televisão aí, pedia a mão, me dá sua mão que eu vou adivinhar seu futuro, ou vou ver seu futuro de alguma forma. Ela era adivinha. E por quê? Tinha um espírito mau que estava nela, né, se aproveitava dela, e aí nisso revelava as coisas para ela. E as pessoas pagavam para ela. Só que por trás dela tinham outras pessoas que ganhavam com o... Ela recebia dessas pessoas e dava para esses, né, que eram donos dela, digamos assim. Então, eles lucravam com ela. Eles lucravam com o espírito mau que se apossava dela, que andava com ela. E aí, num determinado momento, Paulo estava na cidade e encontrou essa moça. Essa moça ficou atrás dele, de Paulo e Silas. E aí, Paulo acabou se incomodando, porque ela ficava atrás deles e falando, esses são verdadeiros homens de Deus. Ficava o tempo todo assim, atrás deles. Esses são verdadeiros homens de Deus. Dizendo, né, que ela adivinha e tudo mais, então estava falando para o povo que eles eram verdadeiros homens de Deus. Por quê? Porque o espírito mau reconhecia que neles havia, sim, a presença de Deus. O espírito de Deus estava com eles. Então, Paulo se incomodou com aquilo e Paulo sabia que ela estava possada. E aí, Paulo, o que fez? Paulo expulsou aquele espírito mau que estava nela. Olha, uma ação boa que ele fez, né? Só que como ela tinha outras pessoas que ganhavam em cima dela, lucravam em cima dela, essas pessoas ficaram chateadas. Então, mandou prender Paulo e Silas. Mandou prender os dois. Eles foram açoitados na praça.
Eles inventaram uma coisa dizendo que Paulo e Silas não estavam condizendo com o costume deles, tudo mais, inventaram algumas histórias lá e Paulo e Silas acabaram sendo açoitados. E aí eles, os dois na prisão, quando foi, né, perto, já de madrugada, digamos assim, já bem tarde da noite, não era bem madrugada, mas bem tarde da noite, silêncio, né, todos os presos estavam dormindo, e aí Paulo e Silas se comportaram como verdadeiros adoradores. Eles tinham todos os motivos para reclamar, né, porque eles fizeram uma boa ação, mas receberam um mal em troca. Só que o que eles fizeram? No lugar deles se calarem, então reclamarem, eles começaram a adorar a Deus. Eles começaram a louvar, a orar. Essa história vocês até conhecem, né? Tem diversos hinos que falam. E aí, nessa oração, nessa adoração deles, começou a ter um terremoto. E aí, as prisões todas se abriram. Todas as prisões se abriram. E todos os presos aproveitaram aquele terremoto que todas as prisões tinham quebrado, tinham se aberto. Todos os prisioneiros aproveitaram e fugiram. Os únicos que permaneceram foram Paulo e Silas. Os dois permaneceram ali. E o carcereiro ficou todo doido, ficou louco, como todos os prisioneiros fugiram e só encontrou Paulo e Silas dentro da prisão. E aí o que o carcereiro fez? Chegou para eles e aí Paulo e Silas começou a pregar para o carcereiro. E o carcereiro, depois de ter visto tudo o que viu e de ter ouvido as palavras de Paulo e Silas, o carcereiro aceitou a Jesus como único Salvador, e a sua família também aceitou a Cristo como Salvador. Então Paulo e Silas conseguiu não só a vida do carcereiro, como a vida de toda a sua família, né? Todos eles aceitaram a Deus. Então olha que momento fantástico que eles presenciaram, pela fidelidade que eles têm a Deus, por serem verdadeiros adoradores. Outra situação que aconteceu com eles, deixa eu lembrar aqui. Não, só conta essa história mesmo. Então, olha só que história maravilhosa que Paulo e Silas puderam, né, ser protagonistas dela. Olha o que Deus os permitiu ver, os permitiu não só presenciar, mas experimentar aquele momento. Por quê? Porque eles eram verdadeiros adoradores. Eles tinham todas as características, eles adoravam a Deus em espírito e em verdade. O momento em que eles se prostravam diante de Deus, eles estavam ali com o coração deles. Vocês já perceberam que quando a gente vai para um culto onde a gente se concentra, onde a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus, onde a gente de fato está ali na presença de Deus, a gente tem essa consciência, que eu sempre falo para vocês, a casa de Deus é um lugar sagrado. Então, quando a gente coloca a nossa vida ali diante de Deus, a gente tem um culto diferente, a gente sai dali mais forte, a gente sai dali melhor, a gente sai dali alegre, é uma sensação gostosa. Então, é isso que a lição de hoje tem para nos mostrar, né? Primeiramente, nós temos que deixar um tempo para Deus, mesmo que a nossa vida seja corrida, mesmo que vocês tenham as brincadeiras, que vocês tenham que dar tempo para os colegas de vocês, para a escola, para as coisas que vocês gostam, cursos, sei que tem gente que faz os cursos e tudo mais, mas deixa o tempo para Deus, 30 minutos, né, alguns minutos, leu a Bíblia, ora, não esqueçam de deixar o tempo para Deus, né? Ele quer esse tempo de nós, né? É pouco, é muito pouco o que Ele quer de nós. É fácil da gente fazer, só a gente deixar um tempinho. Eu sempre falo isso com vocês. E Deus, Ele fica tão feliz com isso, a gente se aproxima tanto dEle. E outra coisa é o adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando a gente estiver dentro da igreja, a gente tem que ter aquela consciência que nós estamos num lugar santo, né? Olha o que Deus disse para Moisés: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Então, nós temos que ter essa certeza, nós temos que saber que quando nós pisamos na casa de Deus, nós estamos pisando em lugar santo. E por isso que nós temos que ser pessoas que temos ter essa consciência, nós temos que ser pessoas diferentes na casa de Deus. E no nosso dia a dia também. Então, Cristo quer que nós sejamos pessoas diferentes do mundo, né? Que nós tenhamos
o caráter de Cristo, que nós sejamos igual a Cristo, que nós sejamos perdoadores, que nós sejamos mansos, sejamos humildes, né? Que a gente seja, a gente pense um pouco como é que Cristo agiria se estivesse no meu lugar brincando com meu colega, e meu colega falou isso pra mim, meu colega falou uma coisa ruim pra mim, como é que eu devo agir? Como é que Cristo ia agir? Será que Cristo ia revidar o tapa que ele me deu? Será que Cristo ia revidar a palavra ruim que ele me falou e ia falar a mesma coisa? Com certeza não, né? Então, isso que Deus espera de você, que você seja diferente, para que o seu colega veja que você não fez a mesma coisa que ele fale assim, nossa, você é diferente, eu quero ser igual a você. Me fala como é que você é diferente. E aí você consegue alguém para Deus, né? Assim como Paulo conseguiu, o carcereiro viu a diferença em Paulo e Silas, o carcereiro viu, teve a oportunidade de, através de Paulo e Silas, ver algo extraordinário da parte de Deus, que seus amigos vejam algo extraordinário da parte de Deus através de você. Então, que você seja diferente. E olha o que a gente falou, né, que a nossa boca ela foi criada para adoração. E outra coisa que eu vou destacar aqui com vocês, e nossa boca só saem coisas que agradam a Deus, né? A mesma boca que eu adoro a Deus lá na igreja, a mesma boca que eu falo com o Papai do Céu durante as minhas orações, não pode ser a mesma boca que fala em palavras que não agradam a Deus, palavras de xingamento, por exemplo. Então, que a gente comece a controlar a nossa boca, porque isso é algo que agrada a Deus e é algo que é de acordo com o que Deus quer dos verdadeiros adoradores. E eu sei que todos vocês são verdadeiros adoradores, né? E o comportamento dentro da igreja também, que o pastor Gino não precisa de domingo chamar a atenção de vocês, se vocês já são grandinhos. Deixa isso só para os pequenininhos, né? Porque eles estão naquela fase mesmo de que a gente fala, chama atenção, eles voltam. Vocês não, vocês já entendem, né? Vocês já são maiores, vocês já estão começando a ter outros tipos outro tipo de comportamento, já estão começando a saber o lugar de vocês. Então, que vocês não passem vergonha, nem tia Miriam passe também, né? Que tia Miriam não precisa ficar lá separando vocês, que um fica implicando com o outro, que isso não precisa. Que isso não é papel de verdadeiros adoradores. E nós somos, né? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Né? Eu sei que vocês estão sentindo falta da igreja, assim como todos nós. Sei que isso não é fácil para vocês também. Mas continue orando a Deus, pedindo a Deus que em breve Deus vai conceder a vitória. Nós estaremos na igreja de novo. E aí eu vou estar com vocês, que eu também estou com saudade de vocês. E eu vou estar lá para responder as perguntas, que eu adoro quando vocês me fazem perguntas as mais variadas possíveis, principalmente quando a gente entra no assunto de arrebatamento, de céu, de tudo, vocês sabem. Vocês gostam de me perguntar e eu gosto quando vocês perguntam, né? Então, é isso que eu tenho para deixar para vocês, que nós sejamos verdadeiros adoradores e que vocês permaneçam, orem por nossa situação, né? Ora por nossa igreja, pelos membros da nossa igreja, que Deus venha nos proteger. E orem por mim, tá bom? Então, fiquem com Deus, que Deus os abençoe, tá? Beijos e até a próxima.